Em 1937, Capitães da Areia foi censurado e depois queimado em Salvador, disse minha professora de português quando eu estudava no ginásio amazonense Pedro II, em Manaus. Assim começa o pós-fácil de Milton Ratum, nesta edição de Capitães da Areia, de Jorge Amado, que é o livro sobre o qual nós vamos conversar hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e por aqui nesse canal eu compartilho um pouco das minhas leituras. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você goste e considere se inscrever no canal. Vamos lá, então. Muita coisa anotada para poder conversar com vocês sobre essa leitura. Então, Jorge Amado publicou Capitães da Areia em 1937. Essa edição que eu tenho é da Companhia de Bolso. E sobre o que vai falar essa história, gente? Capitães da Areia vai trazer a história de um grupo de meninos órfãos que vivem na cidade de Salvador e, para poder sobreviver, eles vão cometer diversos crimes. Para escrever essa obra, Jorge Amado ele ficou entre essas crianças durante algum tempo para conhecer como que era a vida deles. Então ele dormiu no Trapiche, que é o lugar onde eles ficavam, que é um casarão velho, e ele ficou ali tentando entender como que era a vida desses garotos para depois poder escrever essa obra que foi censurada, como vocês ouviram aí, e queimada em praça pública. Todo livro, para mim, que é censurado ou queimado, alguma coisa ele tem que vai incomodar alguém que não gostaria de ser incomodado. É o que a gente observa, né, na história da literatura mundial como um todo. Então, eu acho que eu consigo identificar o que acontece. Esse livro é um livro que incomoda, mas eu acho que ele tem um incômodo que deve, que faz bem, vamos dizer assim. Ele mexe com a gente em lugares que ele deve mexer. Primeiro, a história se passa com crianças. Então, Jorge Amado cria aqui todo um mundo onde essas crianças vivem, onde elas têm suas próprias leis, o seu próprio regimento de justiça, sua própria organização, que é comandada por um menino chamado Pedro Bala, e ele tem uma noção de justiça muito interessante e que funciona dentro dessa sociedade na qual eles compartilham tudo. Então, essas crianças, que são muitas, a princípio todos meninos, de idades variadas, eu sabia que eram crianças, mas eu não imaginava que alguns fossem tão jovens, e para poder manter uma certa organização, né, e uma certa organização mesmo, e uma vida ali naquele ambiente, no mínimo, justa, o Pedro Bala, ele tem regras muito rigorosas. Então, tudo que é fruto do que eles fazem, do que eles roubam, é dividido entre todos os meninos igualmente. Todos estão debaixo da mesma lei, do mesmo regimento, que funciona da mesma forma para todo mundo. Então, eles tentam se organizar de uma maneira que seja, no mínimo, justo para todos eles. E o Pedro Bala é uma figura muito respeitada. Então, ao longo do livro, a gente vai conhecer essa figura, e ele é um menino de apenas 15 anos. Então, ele é filho de um homem que foi assassinado durante uma greve geral, e ele tem essa figura do pai muito forte nele. Então, ele tem muito essa coisa da luta, da justiça, de querer melhorar, de querer fazer uma sociedade um pouco mais justa. Então, ele não vai medir esforços para que essa justiça comece ali dentro daquela comunidade onde eles vivem. Então, esse livro ele começa com uma série de cartas enviadas a jornais de pessoas diferentes falando sobre esses meninos. Então, a gente tem o secretário da polícia, a gente tem o delegado, a gente tem o padre José Pedro, que é uma figura muito importante. Então, alguns denunciando esses meninos, outros defendendo. A gente tem o diretor do reformatório, que é um lugar para onde esses meninos são levados quando a polícia consegue botar a mão neles, porque eles são muito espertos, então eles não se entregam facilmente. Porém, quando a polícia consegue pegar esses meninos, a gente tem maus tratos muito fortes. Jamais daquela forma vai conseguir fazer com que esses meninos mudem de comportamento. Então, eles entram e saem do reformatório, eles fogem com muita frequência.
E o reformatório é um lugar de muita violência. Então, quando eles vão para esse ambiente, quando eles são presos por alguma coisa, eles sofrem muita violência nesse lugar. Então, não é um lugar, como o nome diz, para reformar alguém. Jamais esses meninos seriam reformados de alguma forma ou melhorados de alguma forma ali naquele ambiente. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui, gente, de vez em quando, porque eu anotei algumas coisas que eu queria conversar com vocês. Então, nesse lugar, nessa comunidade dos Capitães da Areia, a gente vai ter algumas figuras que vão se destacar. Então, tem o Pedro Bala, como eu já falei, que é o chefe, vamos dizer assim, né? É o menino mais respeitoso. A gente tem o Pirulito, que o Pirulito, ele é uma criança extremamente religiosa, porque o padre José Pedro, ele visita o Trapiche com muita frequência, ele quis se aproximar desses meninos, e na cabeça religiosa dele, de um padre, ele acha que a salvação vai se dar através da religião. Então, o Pirulito é um dos meninos que ele consegue puxar para a religião. Então, ele tem várias imagens de santos, ele faz orações, então ele tem toda uma visão religiosa muito forte. Então, ele comete os crimes, ele sabe que ele está pecando, então ele vai depois buscar em orações perdão por aquilo que ele está cometendo. Então, o Pirulito é uma figura que chama muita atenção. Outro é o professor. O professor é o menino alfabetizado, é o intelectual ali do grupo, é o menino que vai fazer leituras durante a noite para os demais, contar histórias, ler pequenas fábulas. Então, ele tem essa áurea mais intelectual, ele desenha muito bem. Então, ele é um artista, né? Por isso que ele tem esse nome, eu acho, o grupo deu o nome para ele de professor. A gente tem o Sem Pernas, que para mim foi dos meninos o que mais mexeu comigo, porque o Sem Pernas, ele é uma criança que tem uma deficiência numa perna, e ele tem, ele é de todos aqueles meninos, o que tem mais ódio dentro dele. Então, mesmo em face da bondade, ele não consegue se libertar desse ódio que ele tem. Então, vai ter momentos aqui na história, como ele é um menino que tem essa deficiência física, muitas vezes ele é utilizado pelo grupo para ser acolhido em algumas casas que eles querem roubar depois. Então, vai ter momentos em que ele vai ser acolhido e vai ser muito bem tratado, e vai ter carinho, e vai ter essa coisa da figura materna, que é algo que todos eles anseiam muito e não têm, que é essa coisa da mãe, do carinho da mãe. Mas mesmo assim, o ódio que ele tem por aquela sociedade, pela condição de vida, pelos maus tratos que ele já sofreu na polícia, ele sempre vai ser maior. Então, o Sem Pernas, para mim, é uma figura que me tocou muito, porque ele não consegue se libertar dessa raiva imensa, e ele usa a palavra ódio muitas vezes. A gente tem o Gato, que é o mais malandro de todos, mais vaidoso, e que vai usar dessa vaidade, dessa beleza, ele é um menino muito bonito, para poder enganar as pessoas e para poder, né, conseguir ganhar dinheiro, sempre trapaceando. Então, ele trapaceia nas cartas, ele é muito malandro, ele é o malandro aqui. E a gente tem a Dora, que é a única menina do grupo, que chega bem mais para frente na narrativa. Então, ela perde a mãe para epidemia de varíola, que é uma coisa que o Jorge Amado traz aqui também, e ela vai perder a mãe nessa epidemia e vai acabar se juntando, junto com o irmãozinho mais novo, que deve ter uns 6 anos, ao grupo. Ela vai ser hostilizada no início, vai passar por alguns perrengues, mas aos poucos os meninos eles vão se encantando por aquela figura feminina. Então, a Dora, ela vai ser mãe, ela vai ser irmã, ela vai ser fonte de desejo, ela vai ser fonte de amor por esses meninos. Então, ela vai ser aquela figura que eles nunca tiveram, aquela figura feminina que eles desejavam e nem sabiam que queriam tanto. Então, a gente vai ter alguns pontos que Jorge Amado vai usar aqui para entremear a história. Um que eu separei é o sincretismo religioso. Então, a gente tem ali, no catolicismo, o padre, né, o padre José Pedro, que vai defender esses meninos, vai ser chamado a atenção pelo bispo muitas vezes por estar ali entre esses meninos, mas ele quer salvar essas crianças de alguma forma. E a gente tem a figura da Dona Ninha também, que é uma mãe de santo, que muitas vezes ela é até uma espécie de médica. Quando os meninos adoecem, eles chamam essa mulher
para poder fazer alguma coisa. Então ela faz chás, faz alguns tipos de remédios caseiros para poder ajudar esses meninos a passar por momentos difíceis. E tem um momento aqui, gente, que é muito assim, ele é engraçado, mas não deveria, que a polícia, ela vai aprisionar um santo da Dona Ninha. Não sei se é Oxum, agora eu não lembro, mas é Ogum, a imagem de Ogum. E eles vão levar para a delegacia, e ela vai até os Capitães da Areia e pede para que eles recuperem essa imagem. Gente, eles são muito inteligentes, eles vão arquitetar uma maneira de entrar dentro da delegacia e conseguir sair com essa imagem lá de dentro, e eles vão conseguir, e eles devolvem a imagem para a Dona Ninha. Então essa esperteza deles é muito interessante. Então o sincretismo religioso aparece tanto nas religiões de matriz africana, quanto também na religião católica. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a sexualidade precoce. Eles adentram nessa vida sexual muito jovens, com 9, 10, 11 anos, totalmente despreparados. Então a gente vai ter alguns momentos aqui em que essa sexualidade ela vai acontecer de uma forma não tão positiva, que eu acho que pode ser uma coisa que para a época também chocou. E eles são muito crianças, eles não têm condições ainda de lidar com aquilo, mas por não ter nenhum tipo de orientação de um adulto, as coisas simplesmente vão acontecendo. Então é algo muito orgânico, muito natural. Eles sentem desejo, eles vão lá e experimentam. Então é uma coisa que me chamou a atenção, foi essa sexualidade precoce. A epidemia de varíola, que escancara a diferença entre as classes mais abastadas das classes mais pobres. Então as classes mais abastadas tiveram contato com vacina, tiveram condições de se tratar, e as pessoas em condição de rua, ou esses meninos, eram levados para uma espécie de hospital que todo mundo sabia que de lá ninguém voltava. Então a gente vai ter vários meninos morrendo durante essa crise de varíola, nessa epidemia de varíola, e eles até eram considerados assim aqueles que espalhavam a doença. Então a gente vai ter assim bem dividido, né, o que cada classe social recebia do governo diante de um momento de crise de saúde pública. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a violência policial, que é muito grande aqui. Os meninos, eles apanham por muitas vezes, eles são colocados em uma espécie de solitária, onde eles ficam sem alimento por muitos dias, e eles ficam muito debilitados. E o reformatório também era uma violência, uma degradação, uma humilhação muito grande. Não era um ambiente que em condição nenhuma iria salvar esses meninos de alguma forma. Então não tinha nenhum tipo de instituição pública que pudesse recolher essas crianças e dar a eles condições de sair dessa vida e de irem para uma sociedade podendo realmente ter uma vida digna. Eles não tinham essa condição, porque todo momento o que eles recebiam era violência. Então eles recebiam violência, eles davam violência. Você devolve para a sociedade aquilo que você recebe. Então era essa troca que acontecia o tempo todo. E tem um personagem aqui, que é o Volta Seca, que é um menino que vem do interior da Bahia ou de Pernambuco, agora eu não me recordo muito bem, e ele vem para a cidade porque ele perde a mãe, e ele tem na figura de Lampião o grande herói da vida dele. E ele vem dessa área rural e ele acaba indo ficar com os meninos, né, com a gangue lá dos Capitães da Areia. E me chamou muita atenção, porque como ele é um menino que vem do interior, tem um momento aqui que ele vai relatar o que ele aprende na cidade. Então ele diz assim: Volta Seca continuou a caminhar com seu rosto sombrio. Muita coisa aprendeu na cidade entre os Capitães da Areia. Aprendeu que não era só no sertão que os homens ricos eram ruins para com os pobres. Na cidade também. Aprendeu que as crianças pobres são desgraçadas em toda parte, que os ricos perseguem e mandam em toda parte. Sorriu por vezes, mas nunca deixou de odiar. Na figura de José Pedro, descobriu o motivo por que Lampião respeitava os padres. Se já pensava que Lampião era um herói, a sua experiência na cidade, o ódio adquirido na cidade, fez com que amasse a figura de seu padrinho acima de tudo, acima mesmo da de Pedro Bala.
Então a gente vê que a única coisa que esses meninos recebiam mesmo era violência e maus tratos, e a única figura que realmente dava um certo consolo para eles era o padre José Pedro, que era a única figura, assim, a única figura de bondade que eles tinham. Então, gente, olha, livro excelente, recomendo demais a leitura. Primeiro contato com a obra de Jorge Amado, e lendo isso a gente entende por que o livro foi queimado em 1937. É um livro que incomoda, mas é um livro que precisa ser lido, e embora tantos anos tenham se passado da publicação, ele continua muito atual, porque a gente vê crianças nessas condições em qualquer grande cidade do nosso Brasil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um like para mim, considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.